Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 63.770 dólares. Bitcoin que está subindo depois de dados da inflação melhores do que o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar se enfim saímos da tendência de baixa. Temos bons indícios, mas vamos discutir. Também vamos falar sobre o S&P 500, que está quase na máxima histórica, e atualizar a situação do curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, cara. Eu ainda acredito que a gente está tendo muitas oportunidades de fazer compras de altcoins a ótimos preços. Se você pega das máximas desse ano, tem altcoin caindo 50, 60, 70, 80. Então a gente ainda está tendo grandes oportunidades, a dominância ainda está extremamente elevada. Então é um ótimo momento para você se dedicar, estudar pra cacete e investir. Tá bom? Para mim tem poucos momentos melhores para se investir em altcoin do que este. E de maneira bem clara, até por isso a gente está liberando novamente aqui o nosso programa em parceria com a Bybit, onde você vai ganhar 15 dias para entender tudo que eu faço no mercado, qual que é a minha estratégia como trader, qual que é a minha estratégia como investidor, tá bom? Então eu vou deixar o QR Code aqui, mas lembre-se que é por tempo limitado, a gente não coloca essa oferta toda hora, e que facilmente aqui, preenchendo o formulário, você vai ganhar 15 dias gratuitos, tá bom? No live trading, 15 dias numa mentoria, 15 dias no membros, 15 dias na research, seminários exclusivos, inclusive o seminário do Roger Costa. Cara, você não viu o seminário do Roger Costa ainda, você precisa ver, ainda mais se você está preocupado com o mercado nesse momento, tá bom? Então aproveita, vou deixar no primeiro link da descrição aí. Eu acho que até amanhã a gente vai conseguir segurar aí essa parceria para quem ainda não entrou e não conheceu nossa estratégia de trading e investimentos, beleza? Show de bola. Cara, se você já fez esse formulário e tá com alguma dúvida, chama o suporte, tá? O suporte te ajuda a você conseguir os seus 15 dias se deu algum problema. Show de bola, cara. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o movimento, né? O que aconteceu? Cara, a gente teve um movimento bem bonito aqui no S&P e no Bitcoin, né? E muito ligado aí ao que aconteceu nos dados de inflação, né? Eu acredito que o mercado estava extremamente pessimista, cara. Todo mundo falando que a inflação ia piorar e tal. E aqui fica um questionamento para vocês. Muita gente acaba adquirindo algum tipo de viés quando se fala de dados econômicos. Então tem gente falando que a gente vai ter aumento na taxa de juros porque a inflação vai piorar muito. Só que esses dados de inflação, caras, nem começaram a ser coletados. Você tá me entendendo? Então tem gente preocupada que a gente vai ter aumento da taxa de juros, sendo que ninguém do mercado tá esperando isso. O que eu quero te dizer aqui é que você não deve se preocupar com dados futuros que nem começaram a ser coletados. Porque senão você corre o risco de ter o famoso viés, né? Sabe aquele viés bearish? Que é tipo assim, ah não, a inflação vai piorar, então tudo vai acabar. Ah não, vai ter uma guerra, então tudo vai desmoronar. Sabe esse viés que você não controla? Então você não deve se preocupar com coisas que você não controla. Tipo a inflação em outubro, novembro, dezembro. Então como que eu faço, cara, pra me desligar disso, desse todo pessimismo ou otimismo? Cara, eu analiso os dados atuais. Tá bom? E tem uma ferramenta aqui na CME que te mostra as probabilidades de acordo com os dados atuais. Então, eu não preciso pegar minha bola de cristal e chegar e falar, ah, não, no final do ano a gente vai ter aumento de juros. Sendo que ninguém no mercado está esperando isso agora. Na verdade, 5% do mercado está esperando que a gente não tenha diminuição nos juros. A maioria está esperando que a gente tenha duas quedas. Inclusive, isso melhorou com os dados de hoje, né? Que vieram levemente a melhores do que o esperado, tá bom? Então a gente teve aqui os dados 0,3 no mensal, esperava-se 0,4, diminuiu para 3,4 no anual, 0,3 no núcleo, diminuiu para 3,6 no anual, ou seja, a inflação deu uma diminuída. Nada de outro mundo, mas eu acho que o mercado estava muito pessimista, em parte por causa disso. Várias pessoas falando, não vai ter corte de juros e tal, cara, pode até acontecer. Mas essa não é a principal probabilidade agora. Se você quiser saber as principais probabilidades, é só você olhar aqui, cara. Aí você não fica muito preocupado ou muito otimista, você tá me entendendo?
Eu já venho falando com vocês há algum tempo que eu acredito que a gente vai ficar em 2 cortes, tá bom? E a maioria do mercado tá acreditando hoje. Se começar a piorar a inflação, tudo bem, cara. A gente pode rever isso, o mercado vai rever isso, e isso vai ser englobado no preço, tá bom? Isso é o mais lindo do mercado, cara. Praticamente tudo que acontece aqui vai pro preço quase que instantaneamente, né? Lembra da teoria de Dow, os índices descontam tudo? Então para de se preocupar com dados econômicos futuros que você não tem controle. Você precisa se preocupar com a sua estratégia, beleza? E a nossa estratégia, nesse momento, é bem clara, né? Quando a gente vem falando com vocês do Bitcoin, no longo prazo, a gente continua numa clara tendência de alta, tá bom? No semanal. Então, o S&P nem se fala, né? Só para finalizar o S&P aqui, caras, a gente está basicamente a 0,2% da máxima histórica. Vocês têm noção do que é isso? Quantas pessoas vieram falar de crash aqui, cara? De novo, cara, é a mesma coisa que eu venho falando com vocês. Toda quedinha aparece a turma do apocalipse, de crash, que vai ter guerra, que a inflação vai piorar, e que a minha bola do cristal fala que isso vai acontecer, mas está esquecendo do mais importante, que é a tendência, e a tendência é de alta. Então, sinceramente, se a gente rompe essa máxima, começa a renovar máximas, cara, isso vai ser muito bom pro Bitcoin. Tô torcendo por isso no dia de hoje, beleza? Show de bola. Bitcoin, caras, no longo prazo, para mim é muito claro a tendência de alta, padrão de continuação. Eu acho que nenhum analista técnico pode chegar aqui e falar que já era, vamos nos 40, sendo que a gente tem mais volume no movimento de alta, uma tendência de alta, uma retração em zonas de Fibonacci, ao mesmo tempo que a gente não tem volume na correção, né? E é uma correção que está sendo feita com queda no Open Interest, sendo que a alta foi com aumento de Open Interest. Então, sendo bem sincero, caras, eu não entendo como um analista técnico olha para uma bandeira de alta ou uma bullish falling wedge e fala que a maior probabilidade é queda. Uma boa. É claro que pode cair, o mercado é feito de probabilidades, mas o que eu não julgo relevante ou não julgo correto é você utilizar uma bola de cristal para falar: a inflação vai ser pior do que o esperado, então vai romper para baixo. Isso não faz sentido. Ninguém sabe se vai ser pior ou melhor, então a gente precisa trabalhar com aquelas informações que a gente não precisa pegar a bola de cristal, né? É por isso que a gente tem um trade system. Eu acho de maneira bem clara aqui, a gente está no padrão de continuação. Para esse padrão aqui ser rompido para cima, a gente precisa romper alguns pontos. O primeiro é essa zona que a gente está brigando agora. $63.500 é uma zona importante, na minha opinião, tá bom? É uma zona que eu gostaria que a gente fechasse o diário acima, ou seja, ainda falta bastante tempo aqui. Além disso, eu destaco para vocês os 65.500, tá? Romper os 65.500 é um pivô no diário muito importante. A partir daí, eu acho que a gente realmente poderia ficar bem mais otimista, porque a gente fez vários falsos rompimentos nesse movimento, né? Mas se a gente rompe a linha de tendência e forma um pivô acima desse último topo, eu acho que a situação começa a ficar bem interessante, tá? E seria uma zona onde, para mim, se romper, as altcoins vão acordar, tá bom? Então, é por isso que eu falo com vocês, velhos. Quando a gente tá com a dominância nas máximas, cara, a dominância quase a 56%, as altcoins a preços mais baixos que em relação ao Bitcoin que a gente já viu, você vai olhar e vai falar assim: não vou comprar altcoin. Cara, vocês se percebem que é exatamente o contrário do que estava acontecendo ali em março? Tava todo mundo falando para quê? Para comprar altcoin. Agora tá todo mundo falando para vender. O que você faz? O contrário da maioria, cara. Você sabe, a maioria do mercado vai perder. A maioria do mercado fica com medo quando as altcoins caem e até vende. E quando tá subindo e a gente tá vendendo, colocando dinheiro no bolso, fazendo nosso caixa, a gente é idiota por vender. Então, não fique com a maioria. A maioria vai estar errada na maioria das vezes, tá bom? E acontece, né? É a vida. Então, eu acho que tá num ótimo momento para você pensar em comprar altcoins, tá bom? Mas desde que você mantenha caixa, né? É por isso que a gente vem falando com vocês. Quando a gente tava subindo aqui, cara, a gente ficou com 50% de caixa. Tem noção que 50% dos nossos investimentos estavam em caixa. Para quê? Por quê? Porque a turma estava muito otimista. Agora que tá todo mundo pessimista, o meu caixa já diminuiu para 30%. É menos agora. Então entenda que se você, primeiro, pegar a bola de cristal para tentar adivinhar o que vai acontecer com a inflação, com guerra e tal, você vai se fuder.
tá? Ninguém consegue fazer isso. E se você acertar por sorte, tem aquele ditado, né? Quem ganha por sorte um dia vai perder por azar. Isso só serve para criar um viés na sua cabeça, você ficar perma-bear, né? Ou seja, permanentemente bearish, ou perma-bull, permanentemente bull. Você precisa de indicadores claros, tipo uma tendência de alta, open interest subindo, open interest caindo quando o preço retrai, divergências bullish no CVD. Você precisa de indicadores assim, caras, que tem milhares de amostragens e que você sabe que te dá uma boa relação risco-retorno. Se você ficar chutando o que vai acontecer porque alguém falou e tal, cara, você vai ficar mais perdido que segue um tiroteio. Tá bom? Então é isso. Tá? Para finalizar, falando um pouquinho do curto prazo aqui, nesse momento a gente teve um aumento de open interest, o que é bom. Tá bom? Novamente aqui o open interest subindo à medida que o preço sobe, então isso é bem legal. Um long short ratio em queda, nesse momento em 1.4. Eu acho que a gente está numa zona decisiva. Eu acho que a gente está numa zona extremamente decisiva. Caso o preço consiga se manter aí acima dos 64 e tal, lembra que é uma zona meio chata? Eu sei que 63.500 é o topo, mas 64 é uma zona meio chata, cara. É uma zona que a gente tem pontos de controle e tal, olha só. Então se a gente consegue romper esse topinho que a gente deixou no 64.200, ficar aqui em cima, caras, eu acho que a gente tem uma boa chance de ir lá romper os 65.500, tá bom? Ao mesmo tempo, no curto prazo, aqui a gente vai ter alguns suportes agora, né? A gente teve volumes muito grandes naquela consolidação terrível de ontem, né? Então, eu acho que aqui vai ser o suporte, caras. Perder os 61 mil dólares, 60 e tanto aqui, cara, é um péssimo sinal. Seria um sinal de continuação da tendência de baixa. A gente estaria rompendo um padrão da tendência de baixa aqui, né, Pablo? Você vai me falar, pô, Pablo, mas a gente não estava em tendência de alta? No semanal, sim. Mas no 4 horas aqui, cara, a gente está lutando agora para reverter essa tendência de baixa, concordam? Repare que as médias já vão cruzar aqui. Se a gente forma esse pivô no 63.500, 64, aí sim a gente vai estar em tendência de alta, beleza? É o que a gente está precisando aqui realmente para ter um movimento forte. Show de bola? Para finalizar, ordens de instituições. Nesse momento, algumas ordens acima, né? Mas não muito. Não muito, caras. Algumas compras grandes lá em cima, né? Então, formamos um topinho importante no curto prazo, tá bom? E é justamente onde a gente precisa romper esse topo aqui, beleza, galera? 64.200, rompeu aqui, é um ótimo sinal, na minha opinião. Já abaixo não tem muita coisa, tá? E lembrando para vocês que, infelizmente ou felizmente, a gente vai estar correlacionado ao S&P 500. Ou seja, S&P 500 vai romper máxima histórica e tal, muito bom para o Bitcoin. S&P 500 começa a despencar, terrível para o Bitcoin, tá bom? Só que, enfim, a gente teve um dado de inflação melhor do que o esperado, cara. Eu nem lembro a última vez que foi isso, então vamos ver, né, cara, se a gente consegue demonstrar força, romper esse 64 de uma vez. Sinceramente, no curto prazo, cara, depois de tantos rompimentos falsos, eu ainda tô esperando esse rompimento acontecer pra gente ficar mais otimista. Mas no longo prazo, pra mim, o caminho é muito claro, tá bom? Comprei quase 10 altcoins ontem a preços muito bons. Tô otimista, tô olhando pra cima. E eu só preciso de uma confirmação um pouco maior no curto prazo para todos os tempos gráficos ficarem para cima e a gente ficar 100% bullish. Beleza, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Caras, não esqueçam de aproveitar aí o QR Code. É de graça, 15 dias para vocês participarem, beleza? Valeu!